Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Bom pessoal, hoje nós iremos fazer uma análise de uma entrevista onde a Kamala Harris ela dá uma entrevista para um canal de YouTube britânico chamado O Diário de um CEO. Bom, essa entrevista a Kamala Harris faz várias revelações e fala coisas que nós aqui do canal Stop Now já vem falando já há algum tempo. Uma delas, antes de assistir o vídeo, eu posso dizer a vocês que uma dessas coisas que ela vai falar aqui nesse vídeo é assustador. Então, sem mais delongas, até porque é um vídeo grande, é de 11 minutos. Na verdade, o podcast é um podcast e é uma entrevista de mais de 2 horas, mas eu peguei aqui 11 minutos de entrevista dela para a gente fazer uma análise, tá? E essa zoada aqui é o papagaio aqui de casa e os passarinhos, tá? Bom, sem mais delongas, vamos à entrevista que a Kamala Harris faz revelações assustadoras. Vamos lá. Vou colocar meu fone. Bora. E em janeiro de 2019, você lançou sua campanha presidencial pela primeira vez, que durou até você desistir no final daquele ano, em dezembro. Correto. Por que você desistiu da corrida presidencial? Por que ela quis desistir? Qual é o contexto completo por trás dos bastidores? Havia muita coisa ali. Na maioria das vezes ficamos sem dinheiro. Sim. Mas obviamente aprendi muitas lições sobre corrida. Mas essa foi a principal razão. E em algum momento você recebe uma ligação do senhor presidente? Recebi uma ligação do então indicado, o candidato democrata Joe Biden. Nós fizemos uma chamada de vídeo, foi durante o auge da Covid, sim. E ele me pediu para ser seu vice na chapa. E foi uma grande honra, e eu me senti honrado em fazê-lo. Você tinha alguma ideia antes daquele momento de que ele iria te pedir isso? Teve, alguma conversa paralela? Então, não, eu tive uma entrevista e foi como algo saído de um filme de espionagem em que meu assistente me levou até um local. Isso foi em Washington, D.C. E então era um shopping. E então eu saí daquele carro para entrar em outro carro. Isso foi porque a imprensa estava observando tudo, para ver quem. Havia uma lista curta divulgada, quem seria. Então tivemos que fazer toda essa coisa clandestina. E então entrei em outro carro, dirigido por um dos assistentes dele. E então seguimos por um caminho, bem sinuoso até uma casa. E então, pela porta dos fundos, as janelas estavam fechadas, as persianas estavam fechadas, e minha entrevista foi adiada, porque Doug e o marido dela estávamos em nosso apartamento em Washington, D.C., porque eu era senador na época. E novamente no auge da Covid. Em seguida, as vans da imprensa, estavam estacionadas na frente. E nós só queríamos dar um passeio. Lembre-se, durante a Covid, todo mundo só queria um pouco de ar fresco. Eles devem ter pensado que não podíamos vê-los. Estavam em vans, sem identificação. De vez em quando, eu ia até eles e dizia: "Olha, vamos sair para um café. Posso trazer algo para vocês? Voltamos já." O dia em que realmente recebi a ligação do Joe Biden me convidando para concorrer com ele foi o mesmo dia, mais cedo. Onde uma das minhas amigas tem uma casa na Virgínia, e era o fim do verão, e ela tinha todos esses lindos tomates de fim de verão. Eu gosto de cozinhar. Ela me trouxe uma grande caixa de tomates, e eu ia fazer um monte de molho marinara e congelar. Então eu recebo a ligação dele. Eu disse sim, claro. E eu não sei, parecia que em questão de segundos, uma verdadeira procissão de pessoas entrou no nosso apartamento com uma procissão de pastas. Sentaram-se. Todos estavam de máscara. Para nos dizer, ok, é assim que vai ser a campanha. E como eu odeio desperdiçar comida, cada um deles saiu comigo entregando tomates enquanto iam embora. estou muito curiosa para saber, já dei muitas entrevistas na minha vida, inclusive já participei de algumas. Como alguém consegue ser entrevistado para o cargo de vice-presidente? Por exemplo, quais são as perguntas que nos fazem? Bem, tendo estado realmente na posição tanto de entrevistador quanto de entrevistado,
Na verdade, tudo, de certa forma, se resume à química. Oh, tudo bem. Porque quando chega a hora da entrevista, geralmente já restam apenas 3 candidatos. Então toda a checagem já foi feita. Quero dizer, no meu caso, quando concorri à presidência, tive uma experiência muito curta, de apenas algumas semanas, mas acho que o Joe Biden levou cerca de 9 semanas para tomar uma decisão. E então há a checagem. Quando fui avaliada para vice-presidente, tive uma entrevista de, 9 horas com um advogado. Analisando tudo, absolutamente tudo mesmo. Meus impostos, meu histórico profissional, tudo que era, tudo. Realmente tudo. Quer dizer, vamos falar sobre uma colonoscopia. Até colonoscopia. Apenas virtualmente é mais ou menos isso. O que Era. Então, quando tudo isso estiver completamente feito e tudo estiver devidamente aprovado, é finalmente a hora de sentar, refletir e decidir o que fazer. Porque será uma parceria. Certo? E tem que ser. Tem que ser um lugar onde você sinta que pode confiar em alguém. Você poderia trabalhar com eles. Você está fazendo isso pelos mesmos motivos. Foi como você imaginava que seria? Ser vice-presidente? Sim. Eu... Não sabia. Seria exatamente assim, porque não há nada que se compare a isso. Quer dizer, eu fui o 49º vice-presidente dos Estados Unidos. Só houve 48 antes de mim, certo? E eu não acho que nada possa realmente te preparar para o que é, porque é uma posição extremamente única em que você está. De novo, você é o número 2 no comando. Então, a seriedade da responsabilidade, de fato, é essa. Realmente. Dou todo o crédito ao agora falecido presidente estadunidense Jimmy Carter, que decidiu, quando era presidente, depois de Kennedy, Nixon e tudo mais, que o vice-presidente deveria receber maiores responsabilidades do que era costume. Porque, Deus me livre, se algo acontecer com o presidente, deve haver uma sucessão tranquila. E então, Walter Mondale foi seu vice-presidente e foi o primeiro a ter um escritório na ala oeste. As responsabilidades eram novamente encontrar-se com líderes mundiais. As responsabilidades incluíam viajar pelo país em nome do nosso governo e das nossas políticas. É uma responsabilidade incrível. E você sabe, encontrar-se com a variedade de pessoas que, na maioria das vezes, só querem que a gente conquiste coisas boas. Quando eu estava lendo seu livro, 107 Dias, uma das coisas realmente surpreendentes foi, mas que também faz sentido quando entendo a natureza humana, foi que você fala sobre como alguns membros da equipe do presidente basicamente estavam te reprimindo um pouco. Reprimindo suas conquistas porque você representa uma ameaça para eles. E acho que te disseram logo no início, ou você ouviu logo no início de um chefe de gabinete, que o vice-presidente é meio que visto como uma ameaça para o presidente. Então, a lei determina que o chefe de gabinete do presidente que está saindo Vice-presidente deve comunicar sempre claramente é ao uma chefe de coisa gabinete do complicada pro presidente. que está entrando, independentemente do partido político envolvido. Sempre de Regra olho. número 1. Fique sempre de olho no vice-presidente. Diz a lenda que é assim mesmo. E eu, claro, tinha concorrido contra o Joe Biden. Eu estava muito, e de forma bastante consciente, ciente de que teria que provar minha lealdade repetidas vezes, que isso não seria presumido. Você diz no livro que a equipe do presidente alimentava narrativas negativas que surgiram sobre mim. Sim. O círculo íntimo do presidente parecia estar completamente de acordo com isso. Na verdade, parecia que eles já tinham decidido que eu deveria ser rebaixado ainda um pouco mais. Fiquei profundamente chocado quando li isso, mas ao mesmo tempo entendi, porque é da natureza humana agir assim, mas também fiquei realmente chocado, porque normalmente não se esperaria isso. E foi contraproducente. Foi absolutamente contraproducente. Houve algum momento em particular em que você percebeu que isso estava acontecendo pela primeira vez? Para ser sincero com você, eu já tinha essa sensação há bastante tempo, mas foi depois da eleição que realmente comecei a ouvir histórias sobre isso. Quero dizer, eu já tinha essa sensação. Ficava claro para mim, principalmente pelos desafios em conseguir que eles me apoiassem, que me defendessem, especialmente quando havia ataques imprecisos e injustos. E então comecei a ouvir mais histórias depois disso. E o que você quer dizer com isso é que, quando havia ataques injustos da mídia contra você, que poderiam facilmente ter sido refutados ou desmentidos, não havia nenhum interesse em desmenti-los? Havia, como mencionado anteriormente, a equipe
E os recursos sob o comando do presidente, em comparação com o vice-presidente, são enormes. E na medida em que o vice-presidente era atacado, havia recursos disponíveis, mas eles não eram usados para defender o vice-presidente. Da maneira que poderiam ter feito, isso teria sido benéfico para todos os envolvidos. Porque é isso que eu penso. Havia um argumento para dizer que era do interesse deles, porque se você e Joe Biden estiverem fortes, Joe Biden terá mais chances de vencer a próxima eleição. Exatamente. É exatamente esse o meu ponto. Subimos e caímos juntos. Sim. E será que Joe Biden realmente sabia que isso estava acontecendo? Não sei se ele fez isso. Mas são os funcionários que trabalham com ele responsáveis por isso. Sim, claro, pois é. Ok. Então você está dizendo que acha que eles queriam que você fosse percebido como mais fraco pelo público porque isso meio que te mantém no seu lugar? Eu Acho que isso fazia parte da situação. Eu faço. Acho que eles decidiram que, sabe, existem pessoas demais neste mundo e na vida profissional que encaram as coisas como um jogo de soma zero. Sim, pois é. Se eu tenho mais, você tem menos. E isso é incrivelmente míope. E acho que, na verdade, é um pensamento bastante provinciano quando se fala das apostas que estavam em jogo. Na nossa administração e, claro, na eleição. E você também fala sobre isso no seu livro, especificamente Não na tem página português o livro 47 dela. de 107 dias, mencionando que eles também não promoveram de forma alguma suas conquistas e realizações. Porque quando li toda a pesquisa detalhada sobre as coisas incríveis que você realizou ao longo desse tempo, eu realmente não sabia. Parece não haver absolutamente nenhum megafone anunciando de maneira clara as coisas que você realizou. É muito frustrante, nem consigo descrever. Frustrante e doloroso. Realmente. E bem, e não apenas para mim, mas também para as pessoas que conheciam minha carreira e sabiam o que não estava sendo dito e o que estava sendo dito. O que não foi dito. Realizações. A credibilidade da minha liderança, que considero fundamental. Eles achavam que, e você diz isso na página 51, se você brilhava, então Joe Biden ficava ofuscado. Então, era muito do interesse deles garantir que você fosse ofuscada. Pode-se argumentar, então, que Joe Biden é quem brilhava. Sim, e isso era... Novamente, era uma visão muito limitada. Você é amiga do Joe Biden? Sim, O relacionamento é bom? é um bom relacionamento. Eu acabei de falar com ele há 2 dias. Ele me ligou para o meu aniversário. Bom, esse é o vídeo, tá? Esse é o vídeo. Um vídeo revelador. Deu pra ver, né? Que é um vídeo revelador. Deu pra ver que é um vídeo que vai de encontro com muitas coisas que falamos aqui. Então, essas pessoas que chegam em certa posição são pessoas que você pode falar o que quiser, mas inocente não. Elas sabem do perigo que estão correndo, elas sabem do pacto que fizeram para chegar a certo poder. E eu vou ficar com óculos aqui, porque eu escrevi algumas coisas para não esquecer, mas deu para você ver na entrevista aquela parte reveladora que ela diz que ela estava sendo candidata a presidente em 2019 pelo partido, porque o partido ele faz o quê? O partido nos Estados Unidos tem uma guerra interna no partido para saber quem vai ser o candidato a presidente. E ela estava sendo candidata junto com Biden pelo Partido Democrata em 2019. E quando ele pergunta, né, por que ela desistiu em 2019 e o Biden ficou, ela diz que foi por causa de dinheiro e por outras coisas, mas precisamente por causa do dinheiro. Ela não fala quais são essas outras coisas, mas ela disse que foi por causa de dinheiro. A próxima pergunta é que como foi que ela foi chamada para ser vice-presidente? Como foi essa experiência? Ela disse que certo dia saiu com o seu assessor, aí foi pro shopping
chegou no shopping, chegou um carro lá, que ela, um carro misterioso. Ela saiu do carro dela, entrou em outro carro com pessoas que ela nunca tinha visto e foi para uma casa por um caminho muito sinuoso, que ela fala, tá? Um caminho muito sinuoso, um lugar diferente. Mas antes disso, ela diz que recebe uma ligação do Biden convidando-a a ser vice-presidente. Ela aceita. Quando ela aceita a indicação, né, do Biden, né, o convite do Biden para ela ser vice-presidente, ela diz que é questão de segundos depois da ligação chegou várias pessoas mascaradas na casa dela. E essas pessoas mascaradas fizeram o quê? Com várias pastas dizendo o que ela iria fazer, o que ela o que ela estava fazendo, né? Qual era o que ela estaria se metendo, né? As funções que ela teria que fazer, né? E ela disse que ela tem aí ela inventa uma história que estava com tomate, que iria fazer uma comida lá, umas tortas, e essas pessoas mascaradas saem com ela na rua entregando. Isso aí é para relevar, deixar as coisas mais tranquilas, mais plena, porque é um assunto muito, muito dark. Bom, ela diz também, pelo que você viu, né, que ela foi subestimada, a equipe dela, né, a equipe do presidente diminuía ela, né. Ela foi candidata a presidente. Aí o resto da entrevista aí uma entrevista de 2 horas e pouco. Mas o que eu quero dizer para vocês é que só pela essa parte que vocês viram que ela foi chamada para ser vice-presidente, e depois que ela aceita, ela disse que tem um interrogatório, uma entrevista. Mas quem que entrevista ela? Ela é entrevistada por quem? Né? O rapaz não pergunta, né? Por quem que ela é entrevistada? Quem o entrevista? Aí ela disse que perguntam tudo. Ela disse que passou 9 horas nessa entrevista e dizem que com o advogado, né? Perguntam tudo. Aí depois que ela tem essa entrevista, ela vai ter uma conversa com o advogado durante 9 horas. E o advogado, ela fala tudo, até ela falar assim, ó, vamos falar sobre uma colonoscopia, que quer dizer o quê? A saúde dela. Eles fazem um levantamento da vida dela inteira até a saúde dela. Até uma colonoscopia que ela fez há alguns anos atrás, eles sabem, tá? E também ela se submete, né, a fazer vários tipos de exames para ser a candidata a vice. E para ser candidata a presidente, como é que é? Para ser candidata a vice a presidente, se para vice é assim, para presidente. Então isso vem confirmar o que nós já falamos, que existem poderes que mandam no mundo, e esses presidentes são nada mais, nada menos que peões. Que o sistema faz assim, ó. E peões que o sistema comanda eles assim, ó, marionetes, ó. Sim, esses bonecos marionetes? Pois é, boneco marionetes. Eles são marionetes. Tá? Por quê? Porque o sistema é que manda de quem vai ser presidente e quem não vai ser presidente. Se fazem isso nos Estados Unidos, imaginem aqui no Brasil. Imagine na Venezuela. Você acha que o Maduro está sendo ditador há tantos e tantos e tantos anos? Fazendo o que faz lá, acabando com o povo. E
e os países só ficam assim de braço cruzado e tal, porque quer? É porque o sistema quer. Você acha que o sistema não quer? Que lá na Nigéria, para quem pouca gente está falando, mas na Nigéria, vamos fazer um vídeo sobre isso. Na Nigéria estão matando cristãos, está fazendo um massacre contra cristãos. Lá na Nigéria, lá nos países africanos que estão cada dia ficando mais pobres e mais ditadores. Você acha? Por que os Estados Unidos querem todas as brigas aí? Rússia, China, não entra lá e não coloniza lá. Por quê? Porque o sistema quer que seja assim. Mas por que o sistema quer assim? Eu não sei o que o sistema quer profundamente com cada país. Mas eu sei que eles têm uma ideia e têm um plano para cada país. Um plano para cada país. Então, quando eu digo para vocês, não idolatrem políticos, é por isso. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele fala categoricamente, tem até aqui no canal, no short do nosso canal, que eu botei já há alguns anos atrás, o presidente Bolsonaro, ele diz assim, ó, existe a nova ordem mundial, existe os senhores do mundo. Não vou falar aqui sobre isso, porque tem várias câmeras aqui, mas em particular eu podia te levar, falando isso para o entrevistador, né? Podia levar lá para o Planalto e falar para você sobre isso. Mas existe isso. Tá? O Javier Milei da Argentina já falou, comentou também isso uma vez. Então, eu quero dizer a vocês que essa entrevista ela é mais de 2 horas. Ela faz cada revelação. É porque não dá, eu só juntei 11 minutos. Só queria mostrar para você, principalmente a parte que diz que ela faz uma entrevista para ser presidente, daqueles homens de preto mascarados que entram na casa dela poucos segundos depois da ligação do Biden convidando ela, que ela sai para ir com o assessor dela simplesmente para um shopping, chega lá, um carro preto chega e sai do carro e já botam ela no outro. Nessa entrevista ela vai dizer que antes, quando ela estava sendo candidata, olha, revelador, que quando ela estava sendo candidata a presidente no ano passado contra o Trump, ela se sentiu diminuída, ela se sentiu sabotada. Ela chegou a dizer que teve uma vez não, que quando ela foi fazer o debate tão esperado com o Trump, o Biden liga para ela e ela pensa que é para motivar, e o Biden não motiva ela, pelo contrário, fala assim, olha, tô ligando aqui que algumas pessoas me falaram isso de você, então você tem que ir bem, no debate. Falaram que você falou mal de mim, eu não gostei disso. Então você tem que ir bem no debate. E isso destabilizou ela de uma forma grande, que ela ali entrou no debate já com raiva, isso só faltou ela dizer assim, ela acha que isso foi de propósito, por uma forma para ela perder o debate e perder a campanha e perder votos com isso. Ela chega a dizer que no começo ela estava com muitos pontos na frente, mas depois ela se acha sabotada, porque o próprio comitê dela, a própria equipe dela começa a sabotar ela. Na campanha. Gente, se a equipe que está recebendo milhões e milhões e milhões de dólares para ser presidente, para ser candidata a ganhar a presidência, está recebendo milhões e milhões de dólares para torrar assim. Por que fazem isso? Porque o sistema tem que manter 2 lados, porque tem que manter a divisão, porque eles já têm uma pessoa que eles querem que seja o ganhador, mas eles têm que manter um perdedor, tá? E ela diz que acha que foi
sabotada. Outra coisa reveladora que não deu para botar no vídeo é que ela foi convidada pelo Joe Rogan, pelo podcast do Joe Rogan, para participar do podcast e falar com os jovens, né? E com muitas pessoas, milhões de pessoas dos Estados Unidos que assistem o podcast do Joe Rogan. Ela disse que foi impedida. O Donald Trump foi para esse mesmo podcast e foi, depois disso, subiu nas pesquisas. Mas ela queria ir, mas foi impedida. Então ela queria fazer uma coisa, mas o sistema não deixava na campanha. Por quê? Porque o sistema queria que ele, Donald Trump, fosse o candidato. Eu venho analisando a política americana desde 2011. Eu estudo a política americana desde 2011. E eu, graças a meu bom Deus, humildemente falando, eu ainda não errei sobre as análises que eu faço política dos Estados Unidos, no fato de quem vai se sair melhor em cada campanha. Eu falei que o Obama iria ganhar a reeleição. E falei que o Trump ganharia da Hillary Clinton em 2016. E falei que ele perderia também em 2020. E que ele ganharia agora. Mas por que isso? Porque a gente estuda. Tá? E o objetivo desse canal é passar meu conhecimento a vocês, tá? Porque a economia americana, os Estados Unidos, é que dita ao mundo como o mundo vai, economicamente, socialmente e até de guerra. Então é muito interessante você saber o que está acontecendo politicamente no nosso Brasil, sim, mas é mais importante os Estados Unidos. Porque ela é que dita o mundo, porque lá é onde os senhores do mundo, fazer mais uma vez aqui, mandam nos Estados Unidos, um presidente dos Estados Unidos, um presidente para colocar ordem no mundo. Os Estados Unidos é tipo a força militar do mundo, tá? Aonde eles botam moral, fazem, querem, ok? Então é tipo, nessa entrevista ela faz uma revelação muito grande, que ela faz até um alerta. Ela diz: olha, o que o Donald Trump está fazendo eu já sabia, e é um projeto de há décadas e décadas e décadas. Há muitos e muitos anos eles vêm fazendo um plano e se concretiza com o Trump. E eu sabia de tudo que o Trump está fazendo agora, eu já sabia muito antes. Porque o sistema de inteligência da Casa Branca, ela era vice-presidente, eu tinha passado para ela. E sabia o que o Trump iria chegar lá e ia fazer. Ela disse que foi um erro muito grande não ter aceitado o Elon Musk, tá? Por seu lado, pro Elon Musk ser um fator de votos para ela. O Elon Musk foi sim um fator de votos pro Trump. Aí muita gente vai ver esse vídeo aqui e vai dizer assim: mas Ronaldo, é porque o Trump ele é conservador, porque o Trump ele é liberal, o Trump é de direita. Nada disso, pessoal. Não existe isso. Olha só, seja desperto. É porque o sistema quis ele, tá? O sistema quis ele. Se você não sabe, nessa mesma entrevista ela disse que quando ela viu os grandes das Big Techs ao lado dele, ela não fala isso no vídeo, mas ela, como se ela tivesse falado, que sabia que teria uma coisa ruim, sentiu uma coisa ruim para a campanha dela. Porque os grandes da Big Tech, da Big Pharma, da Big Media, eles acompanham quem? Acompanham quem vai ganhar. Acompanham que o sistema já decretou. E ela sabe disso. Ela disse que quando viu a mídia falando mal dela,
a mídia não defendendo ela, porque a mídia, muitas pessoas dizem que a mídia é democrata, que a mídia é de esquerda e que a mídia só faz o que só fala mal da direita, mas é mentira. A mídia fala o que os senhores do mundo querem que ela fale. Os senhores do mundo, por muitas vezes, eles fazem o quê? Eles apoiam sim a esquerda. Mas agora, você vê que a mídia americana não está batendo mais no Trump. Que a mídia americana exaltava o Trump, principalmente naquele dia que quase ele morreu e ressuscitou. Quase morte. E que ele bota o braço aqui e tal, e aí só elogios na mídia americana. A mídia ainda brasileira ainda fala mal aqui e acolá, mas não fala como foi em 2016. Você prestou atenção que a mídia americana, a mídia do Brasil não está falando mais mal do Trump como foi em 2016? O que ainda fala mal são os democratas e os esquerdistas aqui do Brasil. Mas não é como antes. Ela faz um alerta que os democratas, que ó, o Trump chegou, os republicanos chegaram, a direita chegou e vai ser difícil ganhar de novo. Ela diz, vai ser difícil, ela faz um alerta, vai ser difícil os democratas voltarem ao poder. E não só nos Estados Unidos, eu digo isso, que também vai ser no resto do mundo. Porque está crescendo, ela está crescendo um movimento muito grande, que não é só o Trump. E é muito mais do que o Trump. Tá? É muito mais do que o Trump. Eu falei há muito tempo, eu falei, olha pessoal, no ano passado, falei, pessoal, o Trump vai ganhar, mas não vai ser bom para o mundo. O sistema que é o Trump. Mas então o sistema vai dar o Trump ao poder novamente. Mas qual era o meu ponto de vista há um ano atrás se ela ganhasse? Claro que ela não ia ganhar, mas se ela ganhasse, né, ela atrasaria o que está acontecendo hoje, que eram as taxações. Mas em contrapartida, a economia americana cairia, a dívida americana subiria. E automaticamente, aqui no Brasil, o Lula já estaria como certo a reeleição. Isso é ruim. Já estaria como certo a reeleição. Mas agora, como ele não ganhou, a dívida americana diminuiu, as taxações aumentaram muito ao redor do mundo, ele aumentou, fez taxações no mundo todo. Então, a dívida americana diminuiu, mas o bolso, o dinheirinho dos americanos deu uma inflacionada. Então, o poder de compra do americano inflacionou, diminuiu. Tá? Diminuiu. Por isso que muitos americanos não estão gostando do Trump. Por isso que nas pesquisas de hoje o Trump ele perderia. Corria muito risco de perder. Mas em contrapartida diminuiu a dívida, quer pagar um pouco da dívida americana. Ele disse que iria terminar com a guerra. Eu disse que não, ele disse que ele não iria terminar com a guerra. Ele só passaria um pano quente na guerra, tá? Um pano frio na guerra. Mas ele não acabaria com a guerra. E ele não revelaria os arquivos do Jeff Epstein, eu falei isso. Porque ela revelaria os arquivos do Jeff Epstein. E o Trump e muitos outros iriam ser presos. Mas, Ronaldo, então tu queria que ela ganhasse, que o Lula ganhasse? Não, eu não tô nem aí pra Lula, pra Câmara e tal. Eu só sei que atrasaria um pouco se ela ganhasse. Mas aí o sistema teria que se readequar com ela no poder. Mas, claro, como eu estou dizendo, isso nunca iria acontecer, porque quando o sistema quer e nunca perde, tá? O que eu digo para vocês é que nunca idolatrem políticos.
Bolsonaro, Lula, para você que é desperto, são dois sistemas, são duas colunas do mesmo prédio. Ele é Joás e ele é Boaz e Jaquim. Boaz e Jaquim, para quem não sabe, são duas colunas da maçonaria, uma vermelha e uma azul. Tá? São duas colunas do mesmo prédio. Tá, ok? Então, não idolatre político. Que entrevista reveladora que ela fez, tá? Se vocês puderem, tá ok? Ver toda a entrevista, está no canal O Diário de um CEO, tá? É um canal britânico, tá? A entrevista está toda traduzida pelo Google Tradutor, pelo YouTube Tradutor, tá? Automaticamente. Então, mesmo sendo britânico, mas está em português. Assistam, busque conhecimento, pessoal. Busque conhecimento, pessoal. Busque conhecimento. É só isso que eu digo. Busquem conhecimento. E não caiam na cilada de Satanás. Tá ok? O vídeo já está muito grande. Quero terminar aqui pedindo o seu like se gostou do vídeo. E se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Dê sugestões de mais vídeos aqui, ó, no comentário. Comente dando sugestões para mais vídeos, tá? Então, por favor, pessoal, despertem. Só tenham Jesus como o único bom. Só existe um bom. E esse bom é Deus. É Jesus Cristo, seu Filho. Tá ok? Então, obrigado. Chegaram até aqui e tchau.